Bom dia, boa tarde, boa noite, colegas, camaradas, salve a todos. Estamos começando outro vídeo sobre a obra Psicologia das Massas e Análise do Eu, né? Lembrando aqui, pedindo a vocês para fazer aquela velha inscrição, like, né? Sugestões, comentários, fiquem à vontade, certo, pessoal? Amanhã nós teremos aqui no canal a presença do Caio Souto, né? Uma live com ele. O Caio Souto é professor de filosofia da UFAM, lá de Manaus. É um especialista em Georges Canguilhem, né? Um filósofo extremamente importante, filósofo francês que influenciou vários filósofos ali da velha guarda, da turma do Foucault, né? Desse pessoal todo, Sartre, essa galera toda, tá? Então Canguilhem, Georges Canguilhem, ele era médico e filósofo, e Caio Souto vai falar sobre a pluralidade, né, de conhecimento, e estão todos convidados, tá bom? Amanhã às 9 horas, se eu não estou enganado, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mas é isso mesmo, tá? Canguilhem, sobre a pluralidade nas concepções de saúde, 8 horas, tá? Às 20 horas de noite. E logo na terça-feira, encontro sobre Hartmut Rosa, tá? Essa leitura também da obra. Então, pessoal, falar um pouco sobre esse trecho. É um trecho que ele traz para discussão um autor chamado Wilfred Trotter, tá? Wilfred Trotter foi um cirurgião e sociólogo inglês conhecido por seu trabalho sobre o comportamento humano em grupo. E ele desenvolveu então o conceito de instinto de rebanho, tá? Eu não sei se realmente é dele ou ele pegou emprestado, porque o instinto de rebanho é mencionado por Nietzsche, certo? Genealogia da Moral e outros trabalhos do Nietzsche fala desse um instinto de rebanho, né? O Wilfred Trotter escreveu um livro chamado Instintos do Rebanho na Paz e na Guerra. É uma obra de 1916 que trata sobre psicologia de multidões, tá? E, enfim, o Freud traz esse autor juntamente com o Le Bon e McDougall, tá? Para repensar esse problema. E o capítulo que a gente vai trabalhar agora é chamado o instinto gregário, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Por pouco tempo gozaremos da ilusão de haver solucionado. Deixa eu alterar aqui a tela. Pronto, pessoal. No outro dia eu esqueci de alterar a tela, né? Do quinto vídeo. É isso mesmo, para quem está aprendendo. Então, logo seremos incomodados pela advertência de que no essencial apenas remetemos tudo ao enigma da hipnose, em que muita coisa resta a esclarecer. E agora uma outra objeção nos mostra caminho a seguir. É lícito dizer que as fartas ligações afetivas que vemos na massa bastam inteiramente para explicar uma de suas características, a falta de autonomia e de iniciativa de cada indivíduo. A similitude entre a sua reação e a de todos os demais
seu rebaixamento a indivíduo de massa, por assim dizer, mas se olharmos como um todo, a massa revela mais do que isso: o enfraquecimento da aptidão intelectual, a desinibição da afetividade, a incapacidade de moderação e adiamento, a tendência a ultrapassar todas as barreiras na expressão de sentimentos e a descarregá-los inteiramente na ação. Ele já comentou isso nos capítulos anteriores, né? Quer dizer, baixo índice de criticidade, né? A completa falta de inibição de afetos, né? Inclusive afetos violentos, né? Não somente afetos considerados bons, né? Nesse sentido de não fazer mal ao outro, né? Mas principalmente também de afetos de ira, né? De raiva, essa coisa de falta de limites, certo? Então ele já comentou sobre isso nos capítulos anteriores. E ele continua: esses e outros traços semelhantes, que Le Bon descreveu de modo tão convincente, fornecem um quadro inequívoco de regressão da atividade anímica a um estágio anterior, que não nos surpreendemos de encontrar nos selvagens e nas crianças. Tal regressão é encontrada particularmente nas massas comuns, enquanto naquelas altamente organizadas artificiais pode ser em larga medida dificultada, como vimos. Temos assim a impressão de um estado em que o impulso afetivo e o ato intelectual pessoal do indivíduo são muito fracos para impor-se por si, tendo que esperar fortalecimento através da repetição uniforme por parte dos outros. Somos lembrados de como esses fenômenos esses fenômenos de dependência, fazem parte da constituição normal da sociedade humana, de quão pouca originalidade e coragem pessoal nela se encontram, do quanto cada indivíduo é governado pelas atividades de uma alma da massa, que se manifestam como particularidades raciais, preconceitos de classe, opinião pública, etc. A influência da sugestão torna-se um enigma ainda maior quando concedemos que é exercida não só pelo líder, mas também por cada indivíduo, um sobre o outro, e nos recriminamos por haver destacado de maneira unilateral a relação com o líder, menosprezando indevidamente o fator da sugestão mútua. Então ele retoma mais uma vez essa questão da sugestão. De tal maneira, chamados à modéstia, estaremos inclinados a ouvir uma outra voz, que nos prometa a elucidação a partir de fundamentos mais simples. Encontro no inteligente livro de Wilfred Trotter sobre o instinto gregário, no qual lamento apenas não haver escapado de todas as antipatias desencadeadas pela última grande guerra. Ele está fazendo uma menção da Primeira Guerra Mundial. Trotter faz derivar os fenômenos anímicos observados na massa de um instinto gregário. Ele chama de gregariousness, o termo, né? Inato no ser humano, quer dizer, o inato é natural do indivíduo, né? Nasce com o indivíduo. E em outras espécies animais. Biologicamente, esse gregarismo é uma analogia e como que um prosseguimento da da multicelularidade. Em termos da teoria da libido, mais uma expressão da tendência de todos os seres vivos procedentes da libido a juntar-se em unidades cada vez mais abrangentes. Então, ele está trazendo algo ali da biologia, né? Fazendo
processo aí de analogia, o indivíduo sente-se incompleto quando está só. O medo da criança pequena já seria expressão desse instinto gregário. Contradizer o rebanho equivale a separar-se dele, e por isso é evitado angustiosamente. Mas o rebanho rejeita tudo o que é novo, inusitado. O instinto de rebanho seria algo primário, que não pode ser decomposto. Trotter oferece a lista dos tribe instinct, né? Aí é um termo bem complexo, tá? O tribe em Freud é relacionado os impulsos, né? No aspecto humano. Né? Lacan chega a falar um pouco sobre isso também. O tribe instinct, o tribe tem origem na língua germânica, né? Do alemão, essas línguas. E o instinct é um termo de origem latina, tá? Em vários casos, a literatura, na filosofia, são meio que considerados sinônimos. Tá? O Nietzsche usa, às vezes, o tribe, às vezes o instinct. Né? O Freud faz também, mas há algumas certas nuances, né? Mas nas traduções para a língua portuguesa é tudo impulso, né? Algumas edições usam pulsões, né? Mas geralmente instinto aplica-se mais a os animais, né? Os animais não humanos. E impulso ou pulsões a gente utiliza no aspecto mais psicológico, né, do ser humano. Mas há uma grande quantidade de artigos científicos que falam sobre essa questão. Na psicanálise, na filosofia, há muito material sobre isso. Tá? Então, quem tiver interesse nessa essa questão aí mais semântica, né, da linguística, da palavra, da origem das palavras, tem uma quantidade muito grande, tem muito material. Voltando. O medo da criança pequena já seria expressão desse instinto gregário. Contradizer o rebanho equivale a separar-se dele, e por isso é evitado angustiosamente. Mas o rebanho rejeita tudo que é novo, inusitado. O instinto de rebanho seria algo primário que não pode ser decomposto. Trotter oferece a lista dos tribe, ou instinct, por ele aceitos como primários: o de autoconservação, o de alimentação, o sexual e o gregário. Então, o que Trotter está dizendo é que entre vários instintos, né, instinto sexual, instinto de alimentação, de conservação, né, tudo mais, esse instinto gregário é o instinto que faz com que os indivíduos se unam, né, se formem massas. Este último fica frequentemente em oposição aos outros, né, porque os outros é uma questão mais do indivíduo, né, a permanência da sobrevivência mais pessoal, vamos assim dizer, né, algo mais ligado a ele, né, enquanto que o instinto gregário é meio que você vai perdendo um pouco de si em prol de outros, né, em prol de uma maioria. Então, mais nesse sentido. Contradizer o rebanho equivale a separar-se dele, e por isso é evitado angustiosamente. Mas o rebanho rejeita tudo que é novo, inusitado. O instinto de rebanho seria algo primário que não pode ser decomposto. Trotter oferece a lista dos tribe, né, ou instinct, por ele aceitos como primários.
Então, esse autoconservação, alimentação, sexual, agregada e tudo mais, né? Voltando, consciência de culpa e sentimento de dever seriam as características de um gregarious animal, né? Um animal gregário. Também do instinto gregário procedem, segundo Trotter, as forças repressoras que a psicanálise revelou do eu, e da mesma forma, consequentemente, as resistências com que depara o médico na terapia psicanalítica. A linguagem deveria sua importância ao fato de prestar-se ao entendimento mútuo dentro do rebanho. Nela se basearia, em grande parte, a identificação dos indivíduos uns com os outros, assim como Le Bon se interessou predominantemente pelas típicas informações efêmeras de massa, e McDougall pelas associações estáveis. Trotter colocou no âmago de seu interesse os grupamentos mais universais em que vive o ser humano. Esse zoopolitikon, né, do grego animal político, indicou seus fundamentos psicológicos. Mas para Trotter não é preciso derivar de alguma coisa o instinto gregário, que ele designa como primário e não suscetível de decomposição. Ele nota que Boris Sidis deriva o instinto gregário da sugestionabilidade, algo que felizmente é supérfluo para ele. Trata-se de uma explicação conforme um modelo conhecido e insatisfatório, e a tese inversa de que a sugestionabilidade seria um derivado do instinto gregário, que me parece bem mais esclarecedor. Então, o Trotter chega a essa conclusão, né, de que essa coisa da sugestionabilidade já seria algo derivado desse instinto primitivo, tá? Ele volta. Mas pode-se objetar a exposição de Trotter, mais ainda que as outras, que ela não leva suficientemente em conta o papel do líder numa massa. Enquanto nós tendemos ao juízo contrário, de que a natureza da massa é incompreensível se negligenciarmos o líder, o instinto gregário não deixa lugar para o líder. Este se acrescenta casualmente ao rebanho. E ligado a isso, temos que nenhum caminho leva desse instinto à necessidade de um Deus. Falta o pastor para o rebanho. Além disso, a exposição de Trotter pode ser minada psicologicamente, isto é, podemos ver como, no mínimo, provável que o instinto gregário não seja indecomponível, não seja primário no mesmo sentido que o instinto de autoconservação e o instinto sexual. Naturalmente, não é fácil traçar a ontogênese do instinto gregário. Então, como é que vai encontrar essa origem, né? Não é uma coisa muito fácil. A angústia da criança pequena, ao ser deixada, só que Trotter já reivindica como expressão do instinto, né? Ele então sugere antes outra interpretação. Ela está relacionada à mãe, depois a outras pessoas familiares, e a expressão de um anelo insatisfeito, com o qual a criança ainda não sabe fazer outra coisa senão transformar em angústia. A angústia da criança pequena sozinha não é atenuada tampouco ao avistar outro indivíduo qualquer do rebanho. Então aí é uma questão interessante, né? Quer dizer, quando você é criança, não basta você ter a presença ali de uma outra pessoa, né? Necessariamente a criança ela necessita a presença da mãe, da progenitora, né? Então tem uma mudança aí, né? Tem uma diferença aí, tá? Então não é qualquer presença do outro, né? É presença específica. A angústia da criança pequena sozinha, então, não é atenuada,
ao avistar o outro indivíduo qualquer do rebanho, mas sim ao contrário, despertada pela aproximação de tal estranho. Então aí é uma diferença. Por muito tempo, então, nada se percebe de um instinto gregário ou sentimento de massa na criança. Isto se forma apenas em casas com mais de uma criança. A partir da relação delas com os pais, como reação à inveja inicial com a criança mais velha, recebe a menor. Sem dúvida, a mais velha gostaria de ciumentamente reprimir a que veio depois, de conservá-la distante dos pais e privá-la de todos os direitos, mas em vista do fato de que também essa criança, como todas as que seguem, é amada pelos pais da mesma maneira e devido à impossibilidade de manter sua atitude hostil sem prejudicar-se, é obrigada a identificar-se com as outras crianças e assim se forma no bando de crianças um sentimento de massa ou de comunidade que depois continua a desenvolver-se na escola. Quem nunca teve um, um sentimento, né, de primeiro, né, um abismar-se, depois de um certo repúdio, desenvolve rivalidade entre irmãos, né? Não é sempre paz e amor, né? Primeiro o espanto, né, a surpresa, mas depois vem aquela coisa da criança exigir mais atenção e carinho dos pais e você como irmão, né, fica meio enciumado, né? Quem nunca sentiu um pouquinho isso, né? Normal. Então é diferente de uma dinâmica de massa, por exemplo, política. Tá? Completamente diferente. Aqui é o ponto. Aqui é o que o Freud consegue pensar as coisas com um pouco mais de complexidade, um pouco percebendo outras formas, né, que se assemelham, mas que possuem diferenças. Onde eu fiquei? Aqui. Voltando. A primeira exigência dessa formação reativa é aquela por justiça, tratamento igual para todos. Então, ela pede primeiro tratamento igual, né? É sabido como essa reivindicação se expressa de modo nítido e inexorável na escola. Aí na escola já tem uma certa tentativa de homogeneização, né? Pelo menos tenta-se, né? O professor aí tem essa dificuldade de manter um certo nível de controle, né, sobre o processo. É bem complicado. Quando não se pode ser o favorito, então nenhum dos outros deve ser favorecido, né? Isso aí ele está falando na dinâmica escolar. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Eu já me perdi aqui, pessoal. Espera aí. É horrível quando a gente aperta uma tecla aqui sem querer e já vai para a página muito depois. Como é que eu me perdi assim dessa forma?
Então, achei. É, achei. Poderíamos julgar improvável essa transformação e substituição do ciúme por um sentimento de massa no lar e na escola, se o mesmo processo não fosse observado depois em outras circunstâncias. Lembremos o bando de mulheres e garotas que, no entusiasmo amoroso sentimental, cercam o cantor ou o pianista após uma apresentação. Seria antes de esperar que cada uma delas tivesse ciúmes da outra, mas devido ao seu número e a impossibilidade a ele relacionada de alcançar a meta de seu amor, elas renunciam a esta e, em vez de arrancar os cabelos umas às outras, atuam como uma massa unida, homenageiam o festejado em ações conjuntas e ficariam alegres em partilhar seus cachos de cabelo. Originalmente rivais, puderam identificar-se uma com as outras mediante um amor igual pelo mesmo objeto. Então, há a união, né? Uma união a partir do direcionamento, né, de um instinto sobre um objeto, no caso aí o artista, né? Acho que isso que está querendo apontar e que apontou lá no gráfico do vídeo passado. Quando uma situação instintual é capaz de ter várias saídas, como geralmente acontece, não surpreende que aquela resultante implica a possibilidade de certo grau de satisfação, enquanto outra, em si mais óbvia, não se realiza, porque as circunstâncias reais a impedem de alcançar essa meta. O que depois aparece na sociedade como espírito comunitário, Sprite the Corps, não desmentem sua procedência da inveja original. Ninguém deve querer sobressair, cada qual deve ser e ter o mesmo. Justiça social quer dizer que o indivíduo nega a si mesmo muitas coisas. Então, o indivíduo, de certo modo, cede um pouco, né, para o outro. Né, nega a si mesmo muitas coisas para que também os outros tenham de renunciar a elas ou que o que é o mesmo, não possam pretendê-las. Tal exigência de igualdade é a raiz da consciência social e do sentimento do dever. De modo inesperado, ela se revela no medo dos sifilíticos de infectarem outras pessoas, que a psicanálise nos ensinou a compreender. A angústia desses coitados corresponde à sua violenta luta contra o desejo inconsciente de propagar sua infecção entre os demais, pois por que deveriam eles apenas ser infectados e excluídos de tanta coisa e os outros não? Também a bela anedota da sentença de Salomão tem o mesmo núcleo. Se o filho de uma das mulheres morreu, o filho da outra também não deveria viver. Por esse desejo é reconhecida aquela que o perdeu. O sentimento social repousa, portanto, na inversão de um sentimento hostil em um laço de tom positivo da natureza de uma identificação, até onde podemos enxergar hoje esse curso de eventos. Tal inversão parece ocorrer sob influência de um laço afetuoso, como uma pessoa que está fora da massa. Nós mesmos não consideramos exaustiva essa análise da identificação, mas para o nosso atual propósito, basta que retornemos a um único traço: a exigência de que a igualdade seja levada a efeito consistentemente. Já vimos, ao abordar as duas massas artificiais, a Igreja e o Exército, que o seu pressuposto é que todos sejam amados igualmente por uma pessoa, o líder,
Mas não esqueçamos que a exigência de igualdade vale apenas para os indivíduos, não para o líder. Exatamente, isso aí. O líder é sempre esse que se destaca, né? Para onde as metas impulsionais são dirigidas. Né? Os indivíduos todos devem ser iguais entre si, mas todos querem ser dominados por um só. Muitos iguais que podem identificar-se uns com os outros e em um único superior e um único superior a todos eles. Esta é a situação que se acha realizada numa massa capaz de subsistir. Ousemos então corrigir o enunciado de Trotter, segundo a qual o homem é um animal de rebanho, dizendo que ele é antes um animal de horda, membro individual de uma horda conduzida por um chefe. Aí entra esse termo que o Freud utiliza tanto, né? A ordem primitiva, tudo mais, em vários outros textos. Vocês verão esse termo sendo usado por Freud. Caso não é um rebanho, né? É uma horda. Uma horda possui um líder. A horda possui um indivíduo pela qual as nossas metas, nossos impulsos, instintos são dirigidos, né? E para seguir, né? Então, esse ponto é algo que o Freud vai analisar neste outro capítulo, né? A massa e a ordem primitiva, tá, pessoal? Deixa eu ver quanto tempo temos. E aqui aí, deixa eu ver, acho que dá pra gente continuar, né? Vamos lá, vamos para esse quarto capítulo, a massa e a ordem primitiva. Em 1912, adotei uma conjectura de Charles Darwin, segundo a qual a forma primitiva da sociedade humana foi a de uma horda governada irrestritamente por um macho forte. Procurei mostrar que as fortunas dessa horda deixaram traços indeléveis na história da linhagem humana, em especial que o desenvolvimento do totemismo. E aí, se vocês querem saber um pouco mais do totemismo, leiam Totem Tabu, que é uma obra de 1913, né? Ali está escrita algumas ideias que o Freud vai desenvolver mais tarde em outras obras, né? Ali está como a ideia de Deus surge nas comunidades antigas, né? Então é um texto igualmente importante. Procurei mostrar que as fortunas dessa horda deixaram traços indeléveis na história da linhagem humana, em especial que o desenvolvimento do totemismo, o qual traz em si os começos da religião, da moralidade e da organização social, está ligada ao violento assassínio do chefe e à transformação da horda paterna em uma comunidade de irmãos. Sem dúvida, esta é somente uma hipótese. Tá? Então não é uma lei, uma regra, assim, não é uma tese afirmada por Freud. A galera que pega muito no pé essa questão, né? Que Freud errou, Freud principalmente é uma crítica muito grande dos antropólogos, o pessoal aí que tenta pegar no pé nessa questão. O Freud usa isso, gente, como uma hipótese, a possibilidade de ser isso.
Ele deixa claro que ele não pode provar isso, mas que é uma hipótese, é uma formulação teórica, né, possível, que pudesse dar origem a outros, é, outras afecções, né, a origem do sentimento de culpa, sentimento de remorso, tá? Então, é mais ou menos isso, pessoal. Não é algo factual no sentido de querer provar uma tese, né? Porque é algo realmente complicado, porque se trata, ele não dá assim uma origem necessária de local, de época. Ele coloca isso como uma proposta de repensar conceitos psicológicos na sociedade, né, a partir de certas dinâmicas sociais, a partir de certos processos de ajuntamento de indivíduos. Então é mais ou menos por aí que ele está querendo chegar, para desenvolver outras ideias no complexo de Édipo, né, as questões da culpa, do remorso, né, da lei, né, da instauração de uma civilização. Tá? Porque ele está muito ali, o Freud ele está muito ligado à ideia do Thomas Hobbes, né, os contratualistas, da coisa de que numa sociedade sem leis e sem regras, haveria então uma guerra do homem contra o próprio homem, né? Do homem ser fonte de dor do outro, tá? E ele não está nem falando necessariamente das tribos e dos clãs, assim, nesse sentido que a gente presencia determinadas comunidades nativas. Ele fala de algo muito, muito anterior, né? Porque até numa comunidade nativa tem ali alguns padrões de comportamento, padrões de uma estrutura, né, social muito bem definida, uma certa há uma civilização ali. Né? O que o Freud está remontando é um período muito antes a qualquer coisa parecida com isso. Não é quem teima com esse negócio é porque não quer entender a problemática do Freud, né? Quer se fixar muito em postulados já definidos. Tá? Não, mas as tribos não são assim. Gente, Freud não está falando nem dessas comunidades nativas como a gente conhece hoje. Isso é muito, muito, muito anterior. Tá? Muito anterior de qualquer forma de, de socialização possível. Quando o ser humano nascia e já partia para a guerra para matar o outro. Então é quando não havia nenhum tipo de lei, certo? Não tinha nenhum tipo de acordo entre as famílias, certo? Não é um tipo de acordo nem entre a própria família, porque o Freud lá está retomando a ideia de que, olha, as filhas e nem as filhas eram poupadas, certo? Não tinha nem essa concepção de incesto, tá? É muito anterior a qualquer outro tipo de socialização possível. Tá? Freud tá indo muito para trás, certo? E a galera acha que ele está falando disso que a gente já conhece, né? E aí complica. Aí não vai realmente conseguir entender e nem quer entender, né? Tem que fazer um certo esforço. E Freud continua: sem dúvida, esta é somente uma hipótese, como tantas outras
com que os especialistas buscam iluminar a escuridão da pré-história. Uma Just Soul Story, somente uma história, tá? Chamou-a espiritualmente um amável crítico inglês, mas creio ser recomendável tal hipótese, caso se revele apta a produzir coerência e compreensão em novos âmbitos. As massas humanas exibem novamente a família, a imagem do indivíduo superforte, em meio a um bando de companheiros iguais, também contida em nossa representação da horda primitiva. Então veja que ele está mesmo puxando lá de Thomas Hobbes, né? Que é o líder vai ser o indivíduo mais forte que os outros, e os outros cedem uma parte da sua liberdade, né? A teoria lá hobbesiana, para que esse líder, como mais forte, possa então acumular força e poder e assim instaurar uma certa ordem no caos. As massas humanas exibem novamente a familiar imagem do indivíduo superforte em meio a um bando de companheiros iguais, também contida em nossa representação da horda primitiva, né? A psicologia dessa massa, tal como a conhecemos das descrições até aqui mencionadas, a atrofia da personalidade individual consciente, a orientação de pensamentos e sentimentos nas mesmas direções, né, o destino, a meta de energia, o predomínio da afetividade e da psique inconsciente, a tendência à imediata execução dos propósitos que surgem, tudo isso corresponde a um estado de regressão a atribuir à horda primitiva. A massa nos parece, desse modo, uma revivência da horda primitiva, assim como o homem primeiro se acha virtualmente conservado em cada indivíduo. Assim também pode ser restabelecida a ordem primitiva a partir de um ajuntamento humano qualquer, na medida em que os homens são habitualmente governados pela formação de massa. Reconhecemos nessa a continuação da ordem primitiva. Temos de concluir que a psicologia da massa é a mais velha psicologia humana, aquilo que, negligenciando todos os vestígios da massa, isolamos como psicologia individual, emergiu somente depois, aos poucos, e como que parcialmente ainda, a partir da velha psicologia da massa. Mais adiante ousaremos indicar o ponto de partida desse desenvolvimento. Outra reflexão nos mostra em que ponto essa afirmação requer uma emenda. A psicologia individual deve ser, isto sim, tão velha quanto a psicologia da massa, pois desde o início houve dois tipos de psicologia, a dos indivíduos da massa e a do pai, chefe ou líder. Os indivíduos da massa eram tão ligados como hoje, mas o pai da horda primitiva era livre. Seus atos intelectuais eram fortes e independentes mesmo no isolamento. Sua vontade não carecia do esforço dos demais. Supomos, consequentemente, que seu eu tinha poucos laços libidinais. Ele não amava ninguém exceto a si mesmo, ou amava os outros apenas enquanto satisfaziam as necessidades dele. Seu ego não dava nenhuma sobra para os objetos. Então, uma coisa muito centrada no próprio eu. No princípio da história humana, ele era o super-homem, né? O Übermensch, que Nietzsche aguardava apenas para o futuro. Há uma grande discussão, né? Tem que fazer esse adendo aqui. Há uma grande discussão sobre se Freud teria lido Nietzsche ou não, né? O Freud tinha dito em algumas cartas que não chegou a tocar nas obras de Freud, não teve essa detenção em ler Nietzsche, porque, segundo ele, segundo o próprio Freud, em suas correspondências, dizia que o Nietzsche
tinha muita coisa que ele já estava pensando, e ele evitou Nietzsche justamente para não ser desviado de suas próprias descobertas, certo? O Freud tinha, desde jovem, ele tinha sonho de ser um grande cientista e descobrir uma novidade, descobrir, sabe, trazer uma grande novidade para a humanidade, né? Ele tinha realmente esse anseio de ser reconhecido, né? Ele foi médico, mas ele não queria ser médico clínico, ele queria ser cientista, ele queria trabalhar em laboratório. No início da carreira dele, né, e como estudante, ele se dirigia muito para a área de pesquisa. Uma das descobertas sobre o sexo das enguias foi ele que descobriu, tá? Ele descobriu isso porque na época dele não sabia se as enguias tinham o masculino e o feminino, e havia toda uma discussão de que eram animais que se reproduziam assexuadamente. E ele foi lá, tal, pesquisou, descobriu, escreveu. Já em si, na época, foi uma grande descoberta. Então, era um sujeito que tinha realmente pretensões acadêmicas, tá? Científicas, de descobrir as coisas. Então ele tinha sempre, desde garoto, desde criança, essa característica foi muito forte em Freud, dele querer ir atrás das descobertas por si só. Então, quando ele se depara com a filosofia de Nietzsche, ele, a princípio, ele realmente ele toma um susto, porque ele disse: porra, esse cara chegou, mais ou menos as mesmas conclusões que eu tô chegando. Então ele diz que não leu Nietzsche justamente para não acabar reescrevendo Nietzsche, né? De uma forma assim simplificada, tá? Mas há historiadores, há alguns filósofos, né, alguns professores, inclusive, que eles acham que não, Nietzsche leu, não chegou a ser um estudioso do Nietzsche, mas leu sim Nietzsche, tá? Na biblioteca dele tinha algumas obras do Nietzsche, se eu não estou enganado, tinha Aurora, ou H. Ciência, uma coisa assim, ou tinha Assim Fala Zaratustra. Mas eu também acho que o Freud leu. Alguma coisa ele leu, alguns trechos ou algum livro específico ele deve ter lido, sim, tá? Não, tanto é que a gente vê muitas de certas peculiaridades, certas palavras-chave que nos remete ao pensamento nietzschiano, tá? Mas dizer também que Freud copiou Nietzsche, também isso é papo furado. Quem falar isso é porque não conhece Freud, tá? Ou não conhece Nietzsche, tá? Os dois diferem muita coisa. Tem semelhanças? Tem, mas se diferem muita coisa. Quem quer estudar, eu estudo isso, né? Eu já escrevi sobre isso, né? A relação entre Freud e Nietzsche. Mas quem quer se aprofundar nesse tema, lê a obra Freud e Nietzsche, Semelhanças e Dessemelhanças, de Paul Laurent Assun, que é um filósofo e psicanalista francês, tá? Mas voltando, ainda hoje os indivíduos da massa carecem da ilusão de serem amados igualmente e justamente pelo líder, mas este não precisa amar ninguém mais. É-lhe facultado ser de natureza senhorial, absolutamente narcisista, mais seguro de si e independente. Sabemos que o amor refreia o narcisismo, e poderíamos demonstrar que, em virtude disso, tornou-se fator de cultura. O pai primordial da horda não era ainda imortal,
como veio a se tornar pela divinização. Ao morrer, tinha que ser substituído. Seu lugar era provavelmente ocupado por um filho jovem, que até então fora indivíduo da massa como os outros. Logo, deve haver a possibilidade de transformar a psicologia da massa em psicologia individual. Deve-se achar uma condição em que uma transformação tal ocorra facilmente, assim como é possível para as abelhas, fazer de uma larva uma rainha e não uma operária. Em caso de necessidade, podemos imaginar apenas o seguinte: o pai primordial havia impedido os seus filhos de satisfazerem seus impulsos sexuais diretos, obrigou-os à abstinência e, por conseguinte, ao estabelecimento de laços afetivos com ele e entre si, que podiam resultar dos impulsos de meta sexual inibida. Ele os compeliu, por assim dizer, à psicologia da massa. Seus ciúmes sexuais e sua intolerância vieram a ser, em última análise, as causas da psicologia da massa. Isso vai implicar necessariamente as ideias de Deus, né, como surge a divinização do indivíduo. Aí está também a questão do complexo de Édipo. Aí está os conceitos de ideal do eu e eu ideal, né? Então, coisas que o Freud já adiantou e coisas que ele inclusive já apontou nos capítulos anteriores dessa obra. Retomando, para o seu sucessor também se abriu a possibilidade da satisfação sexual e desse modo a saída das condições da psicologia da massa, a fixação da libido na mulher, a possibilidade da satisfação sem adiamento e acumulação, pôs fim à importância dos impulsos sexuais de meta inibida e fez o narcisismo crescer em igual medida. Depois, no apêndice, voltaremos a esta relação entre o amor e a formação do caráter. Então, ele vai retomar esse tema, certo? Em momento posterior. Continuando. Destaquemos ainda como particularmente instrutivo o nexo entre a constituição da Horda Primeva e a instituição através da qual, não considerando os meios coercivos, uma massa artificial se mantém unida. No exército e na igreja, vimos que é a ilusão de que o líder ama a todos de modo igual e justo, né? No exército ali o chefe, né, da companhia, o sargento, o general, tal, o oficial, e na igreja, no caso, ou o pastor, né, ou o papa, enfim, né, todos são é o sentimento de que todos são amados igualmente, tá? Continuando, mas isto é a remodelação, certo, idealista do estado de coisas da Horda Primeva, em que todos os filhos sabiam igualmente perseguidos pelo pai, igualmente o temiam. A forma seguinte da sociedade humana, o clã totêmico, já tem por pressuposto essa modificação sobre a qual se regiram todas as obrigações sociais. A indestrutível força da família, enquanto formação de grupo natural, reside em que nela pode se verificar realmente essa premissa indispensável do amor igual do pai. Ainda esperamos mais. Porém, desse ato de fazer remontar a massa à Horda Primeva, ele deve nos aproximar também do que é ainda incompreendido e misterioso na formação da massa, que se esconde nos termos enigma de hipnose e sugestão. E eu acho que ele é capaz também disso. Então, essa teoria, ela vai explicar
de certo modo, aqueles conceitos acerca de hipnose e sugestão que foram sugeridas por Le Bon e McDougall, certo? Então, isso aí pode ser explicado a partir disso, tá? Basicamente é o que ele quer dizer. E eu acho que ele é capaz também disso. Recordemos que a hipnose tem algo. A moto aqui do lado, gente, pelo amor de Deus. O barulho da moto aqui. Vou dar um tempo. Então, é o que Freud está falando, que esses dois fenômenos de hipnose e sugestão podem ser explicados a partir dessa teoria que ele está expondo. Tá? Ele continua. E eu acho que ele é capaz também disso. Recordemos que a hipnose tem algo de positivamente inquietante, mas a característica do inquietante remete a algo antigo e familiar que sucumbiu à repressão. Então foi algo que nos remete a um passado, certo? A uma pré-história do ser humano. Pensemos em como a hipnose é iniciada. O hipnotizador afirma estar de posse de um poder misterioso que rouba ao sujeito a vontade própria, ou o que é o mesmo, o sujeito acredita isso dele. Tal poder misterioso, ainda popularmente chamado de magnetismo animal, né, que nos remete ao mesmer, né, ao mesmerismo. Deve ser o mesmo que os primitivos veem como fonte do tabu, o mesmo que emana de reis e chefes e que torna perigoso aproximar-se deles. Mana. Esse poder o hipnotizador pretende possuir e como o manifesta então, exortando a pessoa a olhar para ele nos olhos. Tipicamente ele hipnotiza pelo olhar, mas precisamente a vista do chefe é perigosa e insuportável para o primitivo, como depois a da divindade para o mortal, né? Ainda Moisés tem de atuar como intermediário entre seu povo e Jeová. Então ele está fazendo uma menção aí à Bíblia para mostrar essa característica, né? De que o olhar do líder, né? O olhar do hipnotizador tem essa coisa, tem esse aspecto misterioso e de uma certa maneira uma espécie também de algo misterioso e insuportável de ver, né? Ao mesmo tempo. Isso aí é uma coisa meio... parece... né? É paradoxal, né? Mas tem fundamento. Você vai ver. Ainda Moisés tem de atuar como intermediário entre seu povo e Jeová, já que o povo não suportaria a visão de Deus. Tá entendendo? Onde ele quer chegar? E quando ele retorna da presença de Deus, seu rosto brilha. Uma parte do mana transferiu-se para ele, como sucede com o intermediário nos povos primitivos. Então, de certa forma, o líder parece que ele é imbuído de um mana, né? de um aspecto. Ele é um intermediário então dessa força divina,
certo? É mais ou menos isso. Por exemplo, a presença do Papa, né? Por que aquela coisa tão forte com o Papa? Que de certa maneira, quando as pessoas olham para o Papa, de certa forma, é como se estivesse olhando para Deus, certo? Não que o Papa é Deus, né? Não é isso. Mas é como se aquele indivíduo fosse banhado de uma graça especial que representa o poder divino, tá? É nesse sentido. É como acontece também com as estátuas, né, da Igreja Católica. A pessoa não está adorando uma estátua. A pessoa que pensa isso, desculpa, não reflete direito. A pessoa sabe que ali é um objeto, entende que ali é um objeto. Não é isso, né? É, é uma representação, é uma ideia, é algo do nível ali do imaginário também, né? Do simbólico, tá? Do simbólico no sentido de que representa, né? uma, uma ideia de algo superior, certo? Então, quando os católicos oram ali diante de uma estátua, né, de um quadro, da cruz, seja o que for, né, ali é uma representação simbólica, ali é que remete sua energia, né, libidinal, se dirige para aquele objeto, certo? Mas se dirige para o objeto porque aquele objeto possui uma relação com algo maior. É como se você. Porque para você atingir o grande, o superior, o maior, o inefável, o indizível, você não consegue mirar, certo? Aí quando você tem uma estátua, você tem algo palpável, você consegue mirar. Você consegue lançar seu amor, você consegue lançar seu afeto sobre aquilo que você está conseguindo ver, você está conseguindo enxergar, certo? E há uma necessidade da visão muito forte na psique humana. O ser humano precisa disso, né? É, é, tem que ter uma certa compreensão das coisas um pouco mais profunda, certo? Mas voltando a essa questão, né? Voltando aqui ao texto. É certo que a hipnose pode ser induzida por outros meios, algo enganador e que motivou teorias fisiológicas precárias. Por exemplo, fixando os olhos num objeto brilhante ou escutando um ruído monótono. Na realidade, esses procedimentos servem apenas para desviar e prender a atenção consciente. Aí o Freud está falando a mesma coisa que eu disse, só com outras palavras. A situação é igual àquela em que o hipnotizador dissesse: agora se ocupe exclusivamente da minha pessoa. O resto do mundo não tem qualquer interesse. Né? Citando aqui uma frase, um hipnotizador. Sem dúvida, seria tecnicamente inadequado o hipnotizador falar tal coisa. O sujeito seria arrancado de sua atitude inconsciente e estimulado à contradição consciente. Mas enquanto o hipnotizador evita dirigir o pensar consciente do sujeito para suas intenções e a pessoa cobaia caia numa atividade em que o mundo lhe parece desinteressante, ocorre que, de fato, ela inconscientemente concentra toda a atenção no hipnotizador, entregando-se à atitude do rapport, da transferência para com ele. Assim, os métodos indiretos de hipnotização, de modo semelhante às várias técnicas do humor, têm o efeito de impedir, veja aí, tem o efeito de impedir certas distribuições da energia psíquica que o perturbariam o curso do processo inconsciente. Afinal,
e afinal levam ao mesmo objetivo que as influências diretas por meio do olhar fixo e do toque. Tá? Então, veja que é mais ou menos aquilo que eu disse, né? Há uma espécie de redirecionamento dessa energia, tá? Uma total dispersão sobre todas as coisas que existem no mundo, diante de tantas distrações e diante de tantos fatores sensoriais, né? Quando há uma hipnose, há uma centralização dessa energia, há um foco, um direcionamento dessa energia, de, de tudo que pode ser percebido, apenas o hipnotizador, ou o pastor, ou o papa, né? Ou a imagem, né? Ela é carregada, né? Dessa energia, né? Que o sujeito lança sobre esse objeto, né? Esse objeto de desejo, né? de querer. E volta aqui. Ferenczi descobriu corretamente que, ao dar a ordem para dormir, como faz frequentemente ao iniciar a hipnose, o hipnotizador se coloca no lugar dos pais. Ele acreditou poder distinguir duas espécies de hipnose: uma lisonjeira e apaziguadora, que atribuiu ao modelo materno, e uma ameaçadora, que derivou do pai. A ordem de dormir na hipnose não significa outra coisa senão um convite a retirar todo o interesse do mundo e concentrá-lo na pessoa do hipnotizador. E assim é compreendida também pelo sujeito, pois nessa subtração do interesse do mundo externo se acha a característica psicológica do sono e se baseia a afinidade entre o sono e o estado hipnótico. Com suas medidas, o hipnotizador desperta no sujeito uma porção da herança arcaica deste, né? A qual também se harmonizou com os pais e na relação com o pai experimentou uma revivência individual, a ideia de uma personalidade muito potente e perigosa, ante a qual só podia ter uma atitude passiva masoquista, a qual a vontade tinha que se render, parecendo uma arriscada empresa estar a sós com ela, cair-lhe sobre os olhos. Apenas assim, aproximadamente, nos é dado a imaginar a relação de um indivíduo da horda primeva com o pai primordial. Essa horda primeva, o pai primordial, aquele pai que depois é assassinado e remete à ideia de uma origem, de um poder divino, né, de um Deus, né? Com o passar do tempo ali, os indivíduos que então assassinaram o pai, né, desenvolve o sentimento de culpa, o sentimento de remorso, e esse pai é alçado a uma posição divina, né? Porque ele vai representar todo esse desejo e ao mesmo tempo esse medo, esse pavor e essa reverência, né? Uma espécie de uma relação realmente, como o Freud está dizendo, uma relação passiva masoquista, tá? Como sabemos de outras reações, o indivíduo conservou um grau variável de aptidão pessoal para a revivência de tais situações antigas, mas algum conhecimento de que a hipnose é apenas um jogo, uma mentirosa renovação daquelas antigas impressões, pode persistir e cuidar para que haja resistência diante de consequências muito graves da suspensão hipnótica da vontade. O caráter inquietante e compulsível da formação da massa, evidenciado em seus fenômenos de sugestão, pode então ser remontado com justiça à sua origem, a partir da horda primeva. O líder da massa continua ao ser seu temido pai primordial. A massa quer ainda ser dominada com força irrestrita, tem ânsia extrema de autoridade, ou, nas palavras de Le Bon, sede de submissão. O pai primevo
é o ideal da massa que domina o eu no lugar do ideal do eu. Né? Então, veja que é uma relação que o Freud está dizendo que é inerente ao ser humano, né? Não é uma questão de vontade, é um processo inconsciente, processo psíquico, de uma estrutura psíquica. Tá? A hipnose tem direito a ser descrita como uma massa 2. Para a sugestão, resta a definição de ser um convencimento que não se baseia na percepção e no trabalho do pensamento, mas na ligação erótica. Então, estamos aí para compreender esse fenômeno da horda, né, a partir de Freud. No próximo, nós temos um capítulo chamado O Grau no Interior do Eu, certo? E lembrando a vocês, mais uma vez, pessoal, para quem está gostando, pode comentar, certo? Sugerir, isso é importante, certo? A gente se sentir também um pouco motivado, tá? Qualquer questão, pergunta, né? Uma incompreensão de alguma parte do texto. E lembrando que amanhã, 8 horas, teremos um vídeo com o professor Caio Souto, né, especialista em Canguilhem, a ideia de saúde, né? E na terça-feira, leitura da crítica social do Rosa, tá bom? Então, abraço, camaradas. Um bom domingo para todos aí, tá bom?